E aí galera, beleza? É isso mesmo que você leu. O Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio. O Douglas Costa está acertado com o tricolor gaúcho. Está com as malas prontas lá na Itália, esperando uma resposta definitiva que eu já vou dar mais detalhes para desembarcar em Porto Alegre. Eu vou repetir para você. O Douglas Costa está acertado com o Grêmio, aceitou a proposta que o Grêmio fez para ele, está com as malas prontas lá na Itália, esperando para desembarcar em Porto Alegre e fechar a negociação com o Grêmio e com isso ser um próximo reforço para o tricolor gaúcho em 2021. Por que eu falo próximo reforço? Porque o Rafinha já está em Porto Alegre, hoje é domingo, ele chegou de tarde, vai fazer os exames, todas aquelas questões burocráticas, e vai ser anunciado hoje de noite, no domingo, ou na segunda-feira, tá certo? Então, por isso, as próximas contratações para 2021. O plano do Grêmio, aquele projeto do Super Grêmio, está saindo do papel. O Romildo Bozan, presidente do Grêmio, está realizando o desejo da torcida, uma questão que era pedida há muito tempo. Investimento, contratação de nome. O Rafinha está fechado com o Grêmio. O Borré tem esse acerto financeiro e falta muito pouco para o Grêmio fechar com ele e com isso contratar e anunciar de forma definitiva o centroavante do River Plate, desejado por Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético de Madrid, tá certo? Então o Grêmio sim está fazendo contratações de peso. Já veio o Rafinha, só falta muito pouco para anunciar o Borré e agora o Grêmio tem um acerto com o Douglas Costa. Ou seja, é muita euforia por parte da torcida do Grêmio porque o nosso sonho está sendo realizado. Eu vou repetir para você, antes de dar mais informações e mais detalhes sobre a negociação do Douglas Costa. O Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio e está muito perto de desembarcar aqui em Porto Alegre. Mas o porquê do muito perto, eu já vou explicar para você porque tem um porém nessa história. A situação é que vai ter uma reunião envolvendo Douglas Costa, o seu empresário e os representantes da Juventus, para de forma definitiva concretizar a saída dele da Juventus e vir por empréstimo aqui ao Grêmio, já que ele aceitou a proposta do tricolor gaúcho em questões financeiras e salariais. Mas a situação é o seguinte: primeiro, a negociação do Grêmio tinha dado uma parada, mas aí veio a informação que a Juventus tinha interesse em emprestar o jogador ao Grêmio, ou seja, a Juventus não tinha interesse na permanência do Douglas Costa. O Douglas Costa tinha interesse em vir para o Grêmio e o Grêmio tinha interesse na contratação dele. Aí o Grêmio foi lá, fez o investimento, podemos dizer assim, fez a proposta para o Douglas Costa financeira, salarial, no qual ele aceitou, ou seja, o Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio e está com as malas prontas para desembarcar aqui em Porto Alegre. Mas a situação, o porém da história é o seguinte: agora falta de forma definitiva a Juventus liberar o jogador por empréstimo, tá certo? E nisso vai envolver o empresário do jogador, o Douglas Costa e representantes da Juventus. A situação entre Grêmio e Douglas Costa está acertada, não tem mais o que decidir. O Douglas Costa quer vir para o Grêmio e aceitou a proposta do Grêmio. E o Douglas Costa, obviamente, é um ídolo aqui, desejado pela torcida e, obviamente, desejado pela comissão técnica e direção do tricolor gaúcho. Então agora falta a última etapa para a gente conseguir concretizar a contratação dele, podemos dizer assim. Falta essa reunião que envolve o empresário Douglas Costa, ele e um representante da Juventus para consolidar a sua saída da Juve por empréstimo. Agora, questões salariais. É o seguinte, o salário do Douglas Costa ainda não foi divulgado, mas facilmente é acima de 1.200.000 mensais e mais uma porcentagem nas vendas das camisas que, obviamente, saiu com o nome dele, Douglas Costa, camiseta 7, enfim. E as questões salariais é o seguinte: o Grêmio primeiramente ofereceu 1 milhão e mais 50% das vendas da camisa, e ele não aceitou. Depois, posteriormente, o Grêmio ofereceu 1.200.000 mensais e mais 60% das vendas da camisa, tá certo? Obviamente as camisas que venderem com o nome dele e tudo mais. Aí não teve uma resposta oficial, o Douglas Costa não disse nada se aceitou ou não. Agora a gente não se sabe, mas a única questão é, no mínimo, o salário dele deve ser de 1.200.000 mensais. Mas tem aquelas questões, pode ter aumentado, como pode ter permanecido nessa proposta do Grêmio de 1.200.000.
Vamos esperar. Mas realmente é um salário alto, mas é um grande investimento porque é um grande jogador de seleção brasileira, tudo mais, estava na última Copa do Mundo, estava na Juventus, foi campeão mundial, tá certo? Com o Bayern de Munique, estava jogando em alto nível lá na Europa. Então sim, tem um alto salário. Para ser bem sincero, eu acho que é um pouquinho mais de 1.200.000. O ponto aqui principal é que o Grêmio está disposto, fez a proposta e o Douglas Costa aceitou o que o Grêmio ofereceu para ele. Então as etapas estão sendo feitas, o Douglas Costa está se aproximando do Grêmio, está com as malas prontas lá na Itália, tá certo? E logo deve desembarcar aqui em Porto Alegre. E só falta essa reunião lá na Itália entre o empresário, o Douglas Costa e a Juventus para consolidar a sua saída por empréstimo aqui no Grêmio. Mas o ponto-chave, o Douglas Costa aceitou a proposta, está muito, mas muito perto de ser anunciado e concretizado a contratação dele aqui pelo Grêmio. Tá certo? Se inscreve aí aqui no canal e deixa o like no vídeo.